E aí, pessoal, vamos começar agora os nossos estudos, essa revisão aqui rápida para o concurso do IPHAN, especificamente nos temas concernentes ao direito constitucional. Olha, o ponto do edital a ser estudado por nós essa noite, ele é bastante singelo, bastante simplório. O ponto é o 15.2.2, conhecimentos básicos para todos os cargos, e fundamentos da preservação do patrimônio cultural 3.1, Constituição Federal especificamente. Então a gente vai analisar esse 3.1 dentro do grande tema conhecimentos básicos para todos os cargos, né? O que cai dentro de Constituição Federal? A banca foi bastante benevolente e disse para você o seguinte: olha, não perca tempo com princípios fundamentais, não perca tempo com direitos fundamentais, com remédios constitucionais, com poderes, nada disso importa. A banca foi muito benevolente ao dizer, olha, se importe com os bens da União, que são aqueles elencados no artigo 20, não se importe muito, quer dizer, não se importe com o artigo 21 nem com o 22, que tratam de competência da União, competência administrativa exclusiva da União do 21 e competência privativa legislativa da União do 22. Apesar do 22 e do 24 poderem gerar alguma confusão e as alternativas em algumas questões buscarem essa confusão, a sua atenção vai ficar restrita ao artigo 23 e ao 24 no que tange competências. O artigo 23, por sua vez, ele trata da competência comum, aquelas competências administrativas, aquelas competências materiais para a prática de atos materiais que são comuns a todos os entes. A competência comum, que é comum, claro, a todos os entes, abrange a União, abrange os estados, abrange municípios e abrange o Distrito Federal. O 24, por sua vez, trata das competências concorrentes. Elas expressamente são dirigidas, destinadas à União, aos estados e ao Distrito Federal. Não há municípios no artigo 24, apesar de ser uma atecnia, e a maioria da doutrina entende que o artigo 24 deve ser lido, deve ser interpretado conjuntamente com o artigo 30, nos seus incisos 1 e 2, para permitir também que, claro, os municípios suplementem essa legislação concorrente. Pois bem, então você vai ter que ter muita atenção à literalidade, e só ela, do artigo 20, trata dos bens da União, 23, competência comum, 24, competência legislativa concorrente, artigo 30, trata das competências municipais, e o 215 e o 216, que tratam da matéria específica concernente à cultura. Saulo, então, isso é tudo que eu tenho que saber dentro de direito constitucional? É basicamente isso. E qual é o objeto da aula? É esse. E dentro desse objeto, eu selecionei, senhores, aqueles incisos que têm mais a ver com a sua prova. A gente não vai conversar sobre todos os incisos de cada um dos artigos, não. Mas eu vou mostrar para vocês aqueles incisos que têm mais a cara da sua prova. Prova essa do IPHAN. Sim, o IPHAN é o quê? É o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, por isso o nome IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E qual é a natureza jurídica desse instituto? Ele é uma autarquia federal exercente, claro, de atividade típica de Estado, criada por lei na forma da legislação e da doutrina administrativista. E, claro, não é subordinada por ser uma autarquia a ninguém, mas ela é vinculada ao Ministério da Cultura, que responde pela preservação do patrimônio cultural brasileiro. Então essa é a atividade, esse é o fim dessa autarquia do IPHAN,
tecnicamente, preservação do patrimônio cultural brasileiro. Cabe ao IPHAN proteger e promover os bens culturais do Brasil, assegurando sua permanência e usufruto para gerações presentes e futuras. Então há, claro, essa preocupação intergeracional no que tange à preservação dos bens culturais do Brasil. A Constituição, por sua vez, ela tem um papel muito relevante, porque no artigo 216, também objeto da sua prova, senhores, define-se o que é patrimônio cultural. No artigo 16 se estabelece que patrimônio cultural seriam formas de expressão, modos de criar, fazer e viver. Também são assim reconhecidas as criações científicas, artísticas, tecnológicas, obras, objetos, documentos, edificações, tudo isso tem que ser protegido pelo patrimônio histórico-cultural e demais espaços destinados a manifestações artístico-culturais e ainda os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Isso é o que consta do artigo 216. Claro, é uma preocupação bastante ampla com as diversas expressões que o patrimônio histórico e cultural pode ter, pode realizar. Eu trouxe aqui, como eu tinha dito inicialmente, alguns dispositivos constitucionais relevantes para a sua prova. Aqui eu selecionei aqueles incisos que têm mais a cara da prova do IPHAN, tomando como parâmetro, claro, aqueles artigos que foram colocados como objeto da prova, como conteúdo programático da prova. Dentro do artigo 20, que é, claro, o primeiro artigo que está previsto lá no conteúdo programático, nós temos os bens da União. Mas eu não vou falar aqui de todos os bens da União que estão no artigo 20. Mas eu selecionei o inciso 10 e o inciso 11, que são aqueles incisos que, a meu ver, tem mais a cara da sua prova. Então vejamos, são bens da União, inciso 10, as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos. Então é correto afirmar que os sítios arqueológicos e pré-históricos, que carecem, claro, de uma preservação, são bens da União. E o inciso 11, as terras tradicionalmente ocupadas por índios também são entendidas como bens da União. Sem dúvida, os dois incisos que mais têm a cara da sua prova dentro do artigo 20. Em relação ao 23, que trata das competências materiais, das competências administrativas que são comuns a todos os entes, eu também escolhi alguns incisos. Escolhi 3 incisos que perpassam por essa temática própria do IPHAN. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 3, proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Então, essa atividade, senhores, de proteção a esse patrimônio histórico-cultural, ele transcende a um único ente. Todos os entes federativos eles têm essa competência comum de proteger documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, monumentos, paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos. Inciso 7. Impedir a evasão, destruição e a descaracterização de obras de arte e outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Então, não apenas proteger aqueles bens de valor histórico e cultural, como também impedir a evasão, destruição e descaracterização de obras de arte e outros bens que também tenham por característica esse valor histórico, esse valor artístico, esse valor cultural. E o inciso 5 compete também a todos os entes proporcionar os meios de acesso à cultura, educação, ciência, tecnologia, pesquisa e a inovação. Então diz o artigo 23 que é competência comum de todos os entes proteger bens
que tenham uma relevância, portanto, histórica, artística, cultural, impedir evasão, destruição e descaracterização dessas obras de arte, também bens, que transcendam interesses particulares e haja, claro, um interesse em proteção em razão do significado histórico, artístico, cultural que são detentores e ainda proporcionar os meios de acesso à cultura. O parágrafo único é um parágrafo muito interessante desse artigo 23, porque ele diz assim, olha, é bem verdade que o artigo 23 traz competências comuns. É isso que o parágrafo único está dizendo. É bem verdade que esse artigo 23 traz competências comuns e que todos os entes federativos eles podem praticar atos materiais sobre essas matérias, sem dúvida. Mas o artigo 23, parágrafo único, diz o seguinte, olha, mas para facilitar um pouco a organização dessa atividade, para organizar até onde vai a competência de cada ente federativo, para que eles não batam cabeças, para organizar o esquema tático desse jogo da competência comum, é imprescindível que seja editada uma lei complementar. Olha o que diz o parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio e o desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Então, essas leis complementares têm por objetivo principal mostrar de que maneira a cooperação vai se dar em relação a esses entes. Quando cada um irá atuar, quando cada um deixará de atuar para ceder espaço ao outro. Pois bem, artigo 24. O artigo 24 eu também selecionei 3 incisos que tangenciam o nosso tema. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, lembrando que o artigo 24 foi omisso em relação aos municípios, mas o artigo 30, inciso 1 e inciso 2, oportunizam uma interpretação no sentido que os municípios poderão também legislar sobre esses temas de forma suplementar. Mas aqui você tem que se atentar ao que está escrito na literalidade. Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, inciso 7, proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Inciso 8º, responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, responsabilidade por danos a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico e ainda sobre educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, não só a prática de atos materiais concernentes ao patrimônio histórico-cultural são de competência comum, mas também legislar sobre a proteção a esse tema, proteção ao patrimônio artístico, cultural, histórico, paisagístico, também são responsabilidade, também são competência concorrente da União, Estados e do Distrito Federal. Então, não apenas a prática de atos materiais concernentes à preservação, à proteção ao patrimônio artístico, cultural, paisagístico são de competência comum, mas também os entes federativos, e aqui no 24 excluído o município, claro, porque não está aqui previsto o município, a União, os Estados e o Distrito Federal deverão legislar sobre esse tema. Deverão legislar sobre a proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico, paisagístico, responsabilidade também sobre violações a esses bens e também sobre a cultura, tema esse muito importante de ser legislado. Só em relação à competência concorrente, você me disse que no 23 nós temos a competência comum e que a competência comum é uma competência para a prática de atos materiais, para a prática de atos administrativos, para a prática de atos concretos e não legislativos. Sim, você me disse que em relação à competência comum, em relação à prática de atos materiais, dentre eles a proteção ao patrimônio histórico-cultural, a competência comum, já entendi que a competência comum, Saulo, é em relação à legislação. Em relação a legislar, Saulo,
eu já entendi que na competência comum quem fixa normas de cooperação é uma lei complementar, mas em relação à legislação sobre esses temas, quando é que um vai atuar legislando, quando o outro ente vai atuar? O 24, em seus parágrafos, estabelece uma regra para isso. Ele diz o seguinte, olha, em relação à competência concorrente tem algumas regras específicas. A primeira delas é que compete à União criar normas gerais sobre os temas dentro da competência concorrente. Então, se a competência concorrente estabelecer normas sobre proteção ao patrimônio histórico-cultural, a União vem e cria normas gerais. Saulo, e os estados e o Distrito Federal, o que eles vão fazer? Olha, eles vão ter uma competência, claro, suplementar. A União cria normas gerais e os estados e o Distrito Federal irão criar normas suplementares. Saulo, se não houver essa lei federal tratando de normas gerais, aí, senhores, os estados vão exercer a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Saulo, se for criada uma lei federal posterior tratando de normas gerais, quando já pré-existente uma norma estadual sobre normas gerais, porque não existia uma lei federal sobre normas gerais. Nesse caso, a superveniência da lei federal suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. E o artigo 30, pessoal, coloco aí que compete aos municípios promover a proteção do patrimônio histórico, cultural, local. A atuação dos municípios é restrita ao ambiente local. Tudo bem? A divisão de competências, ela é norteada pelo princípio da preponderância ou da predominância do interesse. Analisando as questões de perspectiva nacional, compete à União tratar desses temas. Aqueles temas de competência regional, que transcendem a fronteira dos municípios, a competência é estadual, e competência local compete aos municípios, razão pela qual o 30, no inciso 9, diz que compete aos municípios promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observado, claro, a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual, até porque esse tema é de competência comum de todos os entes. E por fim, em relação ao título 8º, capítulo 3, da Educação, da Cultura e do Desporto, que cai na sua prova é a seção 2, Cultura, dentro do título da Ordem Social. E eu coloco para vocês aí o artigo 15. O Estado garantirá a todos o pleno exercício de direitos culturais, então isso deve ser garantido pelo Estado, o exercício de direitos culturais, e ainda o acesso às fontes de cultura nacional. Não só exercício de direitos culturais, mas acesso a fontes de cultura nacional. E ainda o Estado deve apoiar, deve incentivar a valorização e difusão das manifestações culturais. Portanto, as pessoas devem ter acesso aos direitos culturais, devem ter acesso às fontes de cultura e também o Estado deve promover, claro, a valorização dos movimentos culturais. Parágrafo 1º, o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Parágrafo 2º diz que a lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. Essa, inclusive, é uma atividade muito importante, né? Muito grande do legislativo brasileiro. Normalmente perde-se metade aí de sua atuação criando lei fixando data comemorativa de alta significação, ou nem tão alta assim. Parágrafo 3º, a lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando o quê? O desenvolvimento cultural do país. Então, o Plano Nacional de Cultura tem esse objetivo, desenvolvimento cultural do país e a integração das ações do poder público que conduzem a... Nós temos aí 5 objetivos muito claros. Defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro, produção, promoção e difusão dos bens culturais, formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura e de suas múltiplas dimensões, e democratização do acesso aos bens de cultura e valorização das diversidades étnica e regional. Pessoal, a gente passou rápido porque nós já tínhamos extravasado o nosso tempo inicialmente estabelecido e passamos então ao segundo bloco dos nossos estudos aí, exercícios. Vamos analisar alguns exercícios sobre o tema objeto da nossa prova. Segundo a Constituição Federal Brasileira, no tocante ao ente federativo com competência para legislar sobre proteção e integração social
das pessoas com deficiência, é correto afirmar que a União, Estados, Distrito Federal possuem competência. Olha que interessante, né? A questão já diz o seguinte, olha, eu quero competência legislativa, eu quero saber a quem compete legislar sobre proteção e integração social das pessoas com deficiência. E aí, já meio que dá a resposta, porque coloca União, Estados e Distrito Federal. Então, você pode nem saber que proteção e integração social das pessoas com deficiência é uma competência concorrente da União, dos Estados e do DF. Mas o próprio enunciado já te levou a essa conclusão, quando falou de legislar e quando falou União, Estados e Distrito Federal. Você já sabe que ele está buscando conhecimento do artigo 24. A fundamentação é o 24, inciso 14. Compete à União, Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. Vamos ao próximo exercício. Maria, deputada estadual, consultou sua assessoria sobre a competência do Estado para legislar sobre direito financeiro. Em resposta, foi informada de que essa competência era exercida em caráter concorrente com a União. À luz da sistemática constitucional, a informação fornecida pela assessoria de Maria indica que... Então, o objetivo da pergunta é: a quem compete legislar sobre direito financeiro? Pessoal, é só você lembrar do 24, inciso 1, né, do PUFET. Por que PUFET? Legislar sobre direito penitenciário, direito urbanístico, temos ainda direito financeiro, direito... Como é que é? Vamos lá. PUFET, vamos colocar aqui. Tributário, econômico, PUFET. Direito penitenciário, direito urbanístico, direito financeiro, direito econômico e direito tributário. PUFET. Isso é competência concorrente, 24, inciso 2. Mentira, 24, inciso 1. Meio que tudo tem a ver com dinheiro aqui, né? Tributário tem a ver com dinheiro, direito econômico tem a ver com dinheiro, direito financeiro tem a ver com dinheiro e penitenciário, Saulo. Penitenciário não tem muita coisa a ver com dinheiro, mas vamos lá, roubou dinheiro, tem a ver com dinheiro, e urbanista também não tem muita coisa a ver com dinheiro, né? Roubou dinheiro na cidade, no ambiente urbano, vamos forçar uma barra aqui. Então, tudo isso tem meio que a ver com dinheiro, ó. Tributário, econômico, financeiro, penitenciário porque o cara rouba dinheiro e urbanístico porque roubou dinheiro em ambiente urbano. PUFET, competência concorrente, sendo assim, direito financeiro, competência concorrente para legislar. Portanto, sobre direito financeiro, nós temos aí uma competência em relação ao qual concorre União, Estados e Distrito Federal na forma do artigo 24, sendo assim a competência, ou melhor, sendo assim a resposta está na letra D, a União deve limitar-se à edição de normas gerais sobre a matéria. Por quê, Saulo? Porque a gente analisou que no artigo 24, parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º são analisados de que maneira essa competência concorrente ela se realiza. O parágrafo 1º do artigo 24 estabelece que em ambiente de competência concorrente, a União vai se limitar a estabelecer normas gerais. Mas claro que essa competência para estabelecer normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Os Estados vão tratar de normas gerais, exercendo assim a competência legislativa plena, tão somente quando a União não criar uma norma geral sobre o tema. E mesmo assim, se o Estado cria uma norma geral sobre o tema na ausência da lei federal, caso haja superveniência, caso haja criação de uma lei federal tratando de normas gerais, depois de que o Estado legislou sobre o tema, aquela norma estadual terá sua eficácia suspensa naquilo que for contrária em relação à norma que lhe seja posterior. A fundamentação é o artigo 24, inciso 1, e os seus 4 parágrafos. Direito financeiro, tributário, penitenciário, econômico e urbanístico. Temos aí no inciso 2 tratar de orçamento, também a competência concorrente. Vamos a outro exercício. Conforme dispõe a Constituição Federal, compete à União legislar privativamente sobre... Olha,
Todas as demais são competências concorrentes. Legislar sobre direito financeiro, produção, sobre consumo, sobre proteção à infância e juventude, são competências concorrentes do 24. Mas com comércio interestadual, como ao extravasamento de limites de um Estado, a competência é privativa da União. A fundamentação está no 22, inciso 8º, compete privativamente à União legislar sobre o comércio exterior e interestadual. E 24, compete à União, aos Estados, DF, legislar concorrentemente sobre tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Inciso 5, produção e consumo. Inciso 15, proteção à infância e à juventude. Vamos a outro exercício. Considerando o modelo constitucional de repartição de competências e dos bens dos entes federados, julgue o próximo item a respeito da organização do Estado. Os rios que banhem mais de um Estado e que sejam provenientes de outros países são considerados bens da União. Isso é completamente correto, senhores. Quando um rio ele banha mais de um Estado, ou quando ele emane de outro país, e portanto seja proveniente de outro país, ele é considerado um bem da União. Há, portanto, um extravasamento dos limites geográficos de um único Estado. A fundamentação, a fundamentação está no artigo 20, no seu inciso 3. São bens da União, inciso 3, os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros Estados ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. Pois bem, outro exercício. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. No que se refere a esse assunto, julgue o item a seguir com base na Constituição. É facultado aos Estados, ao Distrito Federal, vincular a Fundo Estadual de Fomento à Cultura até 0,5% de sua receita tributária líquida para financiamento de programas e projetos culturais, sendo vedada a aplicação desses recursos para o pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais. Pessoal, muita atenção a esse percentual. Até 0,5% de sua receita tributária líquida. Essa alternativa está correta porque ela reproduz o que está lá no artigo 216, parágrafo 6, que vai ser objeto de sua prova. É facultado aos Estados, ao Distrito Federal, vincular a Fundo Estadual de Fomento à Cultura até 0,5% de sua receita tributária líquida para o financiamento de programas e projetos culturais. Muita atenção, é até 0,5% e não 0,5%, e não mais de 0,5%. É até. Vedada a aplicação desses recursos no pagamento de despesa com pessoal e encargos social, serviços da dívida, qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados. O objetivo dessas vedações é que a grana seja toda direcionada a essa atividade, toda direcionada ao fomento, claro, à cultura. Vamos a mais um exercício. Vamos ler a assertiva. O patrimônio cultural brasileiro é constituído de bens de natureza material e imaterial, ou seja, imaterial é intangível. Você não pode tocar, não pode ter contato físico, é intangível. Tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Isso é correto. Por quê? Porque é a reprodução do que está lá no artigo 216 da Constituição, que nós já tivemos oportunidade de analisar. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, ação, memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem o quê?
formas de expressão, modos de fazer, criar, viver, criações científicas, artísticas, tecnológicas, obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais. E 5, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Por fim, vamos a outro exercício. Determinado estado pretende vincular 0,4% de sua receita tributária líquida a fundo estadual de fomento à cultura. Veja bem, 0,4% de sua receita tributária líquida a fundo estadual de fomento à cultura para financiamento de programas e projetos culturais. Nessa hipótese, à luz da Constituição da República, a vinculação pretendida é... Cara, eu acabei de falar para você que a vinculação é de até 0,5% da receita tributária líquida a fundo estadual de fomento à cultura. Então tem problema vincular 0,4? Até 0,5 é o limite, é o máximo. Então 0,4 está respeitando, claro, esse limite constitucionalmente estabelecido. Então, é claro que isso é permitido, é autorizada essa vinculação, sendo vedado, contudo, a aplicação desses recursos no pagamento de despesas com pessoal, encargos sociais, serviços da dívida ou outra despesa corrente, não vinculada diretamente a investimentos e a ações apoiados. Lembrando que o objetivo dessa vedação é que a grana seja toda revertida para esse fundo de fomento à cultura, esse fundo estadual de fomento à cultura. A fundamentação é esse artigo 216, parágrafo 6º. Muito cuidado, porque a incidência é muito grande desse percentual em prova e não seria surpresa se esse 216, parágrafo 6º, aparecer na sua prova com alguma pegadinha nesse sentido, tudo bem? É muito importante que você tenha muita atenção a esse tema. Senhores, o grande objetivo dessa aula foi analisar com vocês esses poucos artigos que serão cobrados na parte da sua prova que diz respeito ao direito constitucional. Rememorando, vai ser cobrado na sua prova o artigo 20, que trata dos bens da União, quais são os bens da União. O artigo 23, que trata da competência comum entre os entes federativos, entre União, Estados, municípios e Distrito Federal. O artigo 24, que trata da competência concorrente, aquela concernente à legislação, que diz respeito a um caráter legislativo sobre produção de leis, a quem compete produzir leis sobre aqueles temas. Competência concorrente, lá do artigo 24, temos União, Estados e Distrito Federal. Lembrando que no artigo 24 não há a menção expressa aos municípios, mas analisando o 24 em conjunto com o 30, inciso 1 e 2, é tranquilamente factível admitir que os municípios também teriam essa competência suplementar. Tudo bem? No que toca, claro, às matérias de interesse local. O artigo 30 da Constituição também vai cair na sua prova, que diz respeito à competência dos municípios. Lembrando que as competências dos municípios, de acordo com o princípio da preponderância ou predominância do interesse, são aquelas competências que dizem respeito a interesse local. Aquilo que diz respeito a questões locais será da competência do município. E ainda, senhores, dentro do título referente à ordem social, especificamente no capítulo concernente à cultura, nós temos aí o artigo 215 e 216 figurando como objeto de sua prova. A gente tentou aqui tratar nos exercícios aqueles dispositivos do 215 e do 216 mais candentes. Então, sem dúvida, que aqui foi tratado de todos os incisos dos artigos que vão cair na sua prova que tem mais a cara do IFAM. Então se você se dedicar ao material que está disponibilizado para você, se você ler ele bastante, sem dúvida você vai acertar as questões de prova. Saulo, mas tem alguns incisos que você não falou. Mas dê uma lida. Pessoal, esse tema não é um tema que você tem que se preocupar. Se você estudar esse tema durante meia hora,
você vai bem na sua prova. Não é o grande tema a ser estudado, porque a matéria é muito curta. A gente está falando aqui do artigo 20, 23, 24, 30, 215, 216. Isso você lê em 10 minutos. Então, se você lê 3 vezes esse dispositivo, se você for ler esses dispositivos por 3 vezes, aquilo vai entrar na sua cabeça, tudo bem? E assim, senhores, eu me despeço, tá? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês mais essa noite e também me coloco aí aberto para qualquer dúvida, tá? Por e-mail, se vocês quiserem me solicitar, saulo_viana@yahoo.com.br ou nas redes sociais, seja no Instagram, seja no Facebook, eu respondo as perguntas lá que me são colocadas. Tudo bem, pessoal? Então um grande abraço, boa prova a todos e bons estudos!